a propriedade rural indeterminada e sem limites, e ligada também ao patriarcado, ao machismo, que tanto ainda consternam a sociedade brasileira e impedem a expansão maior ou as expansões maiores do nosso povo e da nossa gente. No mesmo período, na mesma época em que fizemos aqui a Lei de Terras, foi feita uma Lei de Terras também nos Estados Unidos, o país que aqui tantos adoram. Nesse aspecto seria importante considerá-lo com devido respeito. Lá, em meados do século XIX, eles fizeram uma terra atendendo aos poceiros, quem estava na terra. Aqui no Brasil tinha que ter escritura, imagina ter escritura da terra no século XIX, especialmente para os pobres, pequenos poceiros, etc. O Brasil nunca fez realmente, aplicou o princípio da função social da propriedade prevista em todas as constituições do Brasil desde 1934. Aqui nós temos o direito de propriedade absoluto, sagrado, intocável. Claro que eu defendo sim, cristão que sou, pela minha formação humanista, eu defendo o direito de propriedade, mas é um direito que tem limites. Paira sobre ele o direito à vida, o bem maior, a dignidade dos seres humanos. Paira sobre ele o princípio da soberania nacional. E um país soberano é aquele país que cuida bem do seu povo, que estabelece limites ao setor privado para garantir o bem comum, para garantir a justiça social, para garantir a viabilização do projeto nacional brasileiro. Projeto que nós queremos, sonhamos, desejamos e trabalhamos por ele no sentido de ter sempre o povo brasileiro, toda a população brasileira, incluindo aí os empobrecidos, os excluídos, os marginalizados, os herdeiros da escravidão. Nós queremos um país onde todas as pessoas sejam contempladas na sua dignidade. E absolutizar o direito de propriedade não possibilita isso. O direito de propriedade legítimo está no campo dos direitos fundamentais. Deve compatibilizar-se com outros direitos, com as políticas públicas, com a presença do Estado democrático de direito, sempre empenhado em promover e preservar a vida e afirmar um projeto digno de nação. O direito de propriedade está subordinado aos interesses maiores da nação brasileira, ao projeto de nação que nós queremos, que deve integrar os 210 milhões, 215 milhões e tantos quanto forem no futuro. Devemos também ter um compromisso com as gerações futuras. Agora, me atendo especificamente ao projeto. Que se insere nessa tradição aí que nós vimos, que se insere na tradição das capitanias hereditárias, das sesmarias, da escravidão, da concentração brutal da renda e da terra, que impedem tantos milhões de brasileiras e brasileiros de terem uma vida digna, uma vida decente. Esse projeto tem essa raiz, mas ele infringe. Vou pedir uma água aqui, gente, se for possível. Eu vim trazer uma aguinha aqui, que eu vou ficar grato, porque aqui, ó, um minutinho. Já caminhando então para o final, eu quero chamar a atenção da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional, ao ordenamento jurídico nacional que é esse projeto. É inaceitável. Proíbe a pessoa condenada, claro, condenada tem que pagar pelo seu crime, já pagou. Nós temos o dever, inclusive, de trabalhar para reinserir na sociedade as pessoas que foram penalizadas pelo direito penal. Nós temos que trabalhar para que essas pessoas tenham decência, dignidade,
e possam recuperar a sua cidadania. O projeto abole completamente o direito à cidadania das pessoas que foram condenadas aqui previstas. Em alguns casos é a pena perpétua. Penaliza a família, quando impede de receber os auxílios e benefícios, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Quando retira de um pai ou mãe de família esses benefícios, ele vai atingir diretamente os seus filhos, a sua companheira ou seu companheiro. É uma pena que vai além da pessoa, inaceitável na nossa Constituição, inaceitável no nosso ordenamento jurídico. 8 anos. A pessoa impedida, presidente aqui, a pessoa fica impedida de contratar com o poder público em todos os âmbitos. Pena perpétua. Estou concluindo. Quem tem argumento pode falar, né, gente? Para concluir, presidente. Para concluir, deputado. Estou concluindo. Pena impedido de se inscrever em concursos públicos ou processos. Penas perpétuas. Então, senhora presidente, em face desses motivos que apresentamos aqui, quero lhe reiterar, esse projeto é uma ofensa à Constituição brasileira e ao ordenamento jurídico nacional. Muito obrigado. Próximo deputado inscrito, questão de ordem. Questão de ordem. E eu, liderança do ordem. pessoal, depois... Qual artigo? Depois da questão de ordem, depois... Artigo 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 132 e excetuados os projetos, letra H, em regime de urgência. Senhora presidente, o regimento é claro, aqui não cabe interpretação. Os projetos que estão em regime de urgência devem ser apreciados pelo plenário. Não é cabível que a comissão, presidente, examine esse projeto. Ao mesmo tempo, presidente, no início da sessão, ainda nessa mesma questão de ordem, eu li para a senhora presidente, a presidente que naquele momento dirigia os trabalhos, uma decisão da presidência dessa casa de que as proposições trazidas ao plenário por força de urgência não mais poderão voltar a tramitar na comissão. Aí a presidente disse que isso precisava estar na ordem do dia. Como ela sabe se a ordem do dia não foi nem publicada ainda? Ela está prevendo e logo em seguida ela diz que reduz o tempo de discussão porque a matéria está em urgência. Quer dizer, na primeira situação, quando a determinação do presidente é de que matéria em urgência tem que ser retirada da comissão, ela disse que não estava na ordem do dia. Quando é para a gente discutir, ela diz que a matéria está em urgência, aí está na ordem do dia. Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas, o que está se tornando costumeiro, diário, nessa comissão. É a parcialidade da presidente na condução dos trabalhos. Recolhe sua questão de ordem, portanto, nós indeferimos, porque a sua interpretação, nobre deputado, com todas as vênias, não condiz. O artigo 24, inciso 2º, diz que discutir e votar projetos dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 132 e excetuados os projetos. Ou seja, né, aqui trata apenas de exceções. Então, a sua interpretação, nesse caso, está equivocada. Próximo inscrito, deputado doutor Vitor Linhares. Doutor Presidente. Welter. Presidente, queria inicialmente parabenizar o autor do projeto, deputado Marcos Polon,
pela brilhante ideia e justiça no mérito. E também o relator, Ricardo Salles, que tem feito um trabalho exímio na casa, trazendo segurança jurídica. Nada mais que isso trata esse projeto. Segurança jurídica na cidade e também no campo. Nós não podemos, no desenvolvimento que o Brasil está, passar pano e diminuir ou fazer vista grossa ao crime de esbulho e de invasão nesse país. Crimes que atentam contra a propriedade, atentam contra as famílias, atentam contra as pessoas que trabalham, geram riqueza e renda, porque ninguém ganhou propriedade alguma. Ninguém ganhou o seu apartamento, a sua casa, ninguém ganhou o seu sítio, ninguém ganhou o seu campo. Todo mundo que ali está adquiriu, e normalmente adquiriu com o suor do seu rosto, ou do seu pai, ou de herança, mas adquiriu, teve um preço a ser pago. E esse projeto vem trazer punibilidade. Mas lembre-se, com muita cautela, a punibilidade ela vem só depois do trânsito em julgado, e ela só tem validade por 8 anos. Não é a de eterno, como se tem falado aqui. É apenas por 8 anos, após o trânsito julgado da matéria, onde realmente está comprovada a culpabilidade, onde houve processo legal, onde houve dado oportunidade a todos os recursos que poderiam ser propostos ali na justiça. E aí, enfim, condenado, transitado, essa pessoa vai ter a punibilidade, sim, de não se inscrever em concurso público, porque ninguém quer invasor, condenado, sendo representante do Estado Democrático de Direito, porque ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Ninguém quer ele nomeado em cargo público, ninguém quer essa pessoa recebendo benesse do Estado com programas, enquanto produtor rural, enquanto as famílias passam dificuldade, enquanto as famílias trabalham para produzir e não recebem benefício algum. E aí a gente começa a perceber que a inversão da ordem, a priorização de quem faz baderna, esbulho, invasão, tem tomado conta dessa nação. E quando a gente vem aqui para levantar a voz e falar da segurança jurídica que deve ser dada ao campo e à propriedade da cidade, a gente é tratado aqui de forma grosseira, é tratado aqui de forma extratemporal, como se estivesse falando uma coisa que tinha que ser corriqueira e normal. Para concluir, deputado. Para concluir. E esse projeto vem albergar todos esses crimes e trazer, sim, punibilidade, porque o crime não compensa. Essa é a retórica desse parlamento. Nada mais que isso. Obrigado a todos. Fique com Deus e sempre conta sempre com o nosso mandato sobre essa matéria. Deputado Welter, deputado Gilson Marques. Senhora presidente, a justiça social, para promovê-la, é muito difícil. O constituinte, aqueles que ainda estão vivos, devem estar muito revoltados com essa comissão. Essa comissão não deveria nem pautar um projeto inconstitucional como esse. O artigo 5º, 6º e 7º, ele diz o seguinte: são garantias, direitos fundamentais, os seguintes dispositivos da Constituição Federal. Artigo 5, 6 e 7. Restringir o acesso das pessoas a direitos fundamentais e sociais, como dignidade, moradia, saúde, previdência, educação e assistência social. Eu vou mais, o artigo 5º, inciso 58, que determina que não há pena de caráter perpétuo, que eles querem punir sem restrição as pessoas que têm algum crime. Quem já cometeu crime vai pagar, pois ausente previsão da duração da sanção quanto ao acesso a programas de governo. O artigo 3º, inciso 3, estabelece como objetivos da República erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 5º, inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Artigo 201, que estabelece os direitos de previdência social, como salário família, auxílio reclusão, entre outros.
Então isso está garantido na Constituição, as pessoas não podem ser punidas se elas já são punidas porque cometeram o crime. Agora, essa lei é absolutamente constitucional. Eu queria dar uma tranquilidade para quem é pequeno produtor rural, para quem é produtor rural, que tem título de boa-fé, que não deve nada para banco. Esses produtores fazem um terror para cima da cabeça deles, como se o MST fosse tomar a terra deles. As ocupações que ocorrem geralmente são de gente que deve mais para banco do que vale a propriedade. E outras ocupações que muitas vezes são terras que não cumprem o valor social da propriedade. Portanto, um agricultor, eu sou agricultor, e todas, na região que eu moro, as ocupações que tiveram lá, quando o colonizador fez, foi tudo em pequenas propriedades. Não teve uma ocupação em todo esse tempo que existe o MST, porque teve organização, e é uma das regiões mais produtivas do Brasil. Nós somos, pelo 10º ano consecutivo, o maior valor bruto da produção agropecuária. Portanto, o maior defensor da luta num pequeno agricultor que produz alimentos é a própria luta social de quem ainda não tem seu pedaço de chão, ou a sua moradia, para quem defende luta social por moradia. Portanto, esse projeto, presidente, ele não deveria tramitar aqui, e todos sabem que ele cai, se passar no plenário, é apenas para jogar para a torcida. Porque é isso que nós estamos vendo Finalizo, presidente. Está explícito isso. Como é uma Comissão de Constituição e Justiça, ela deveria, antes de pautar um projeto desse, não podia ferir princípios constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana. Deputado Gilson Marques. Presidente da União Brasil, deputada. A gente está aguardando só a delegação, deputado. Vou passar aqui para o deputado Bacelar, depois, havendo a delegação, passo a palavra. Deputado Bacelar. Na sequência. Posso passar a palavra para o deputado Bacelar? Delegação de Vossa Excelência acabou de chegar. Se incomoda de eu passar a primeira palavra? Por favor, deputado Arthur. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui, mais uma vez, diante de um debate onde, mais uma vez, nós nos debruçamos sobre a validade das leis que estão na Constituição, das regras que estão na Constituição e das leis que aprovamos nesta casa. Porque, veja só, o que está se colocando no projeto de lei que estamos hoje debatendo é apenas uma condição, como toda regra jurídica, em havendo determinado comportamento, nós temos uma outra resposta, nós temos para uma ação uma determinada reação. Ou seja, se o sujeito comete o crime de invadir uma propriedade privada, crime, aliás, que está previsto na Constituição, que está previsto no direito positivo brasileiro, esse cidadão fica sem ter direito de acesso aos benefícios trazidos pelo governo no âmbito social. Ora, alguém aqui está de maneira sumária, de maneira arbitrária, retirando o direito social de alguém? Absolutamente. Absolutamente. Estamos apenas dizendo que o Estado brasileiro não pode dar direitos àquele que deliberadamente resolve descumprir a lei. Ora, parece que nós entramos numa espiral legislativo, numa ideia, numa convulsão de ideias, de que a propriedade privada é um direito que precisa ser combatido. Deputado Ricardo Salles, parece que essa é a ideia. Se concebeu a noção de que a propriedade privada é um mal a ser combatido. Ora, não existe, minha gente, outra forma de financiamento do governo, de todas as ações sociais, políticas, todas as ações que o governo realiza. Não há além do endividamento, outro tipo de recurso que não sejam os impostos pagos justamente por aqueles que, através dos meios de produção privados, produzem a riqueza, o Estado tributa essa riqueza
e, consequentemente, se faz os investimentos todos que o país precisa, as ações sociais todas que o país precisa, o pagamento de salário a todos os funcionários públicos no âmbito estadual, municipal e federal, o pagamento, inclusive, do salário de nós, deputados, parlamentares. Então, não existe nesse país outra forma de financiamento, nesse país não existe no mundo, outra forma de financiamento das ações do governo que não seja a tributação. E a tributação acontece justamente em cima da propriedade privada. Os meios de produção privados produzem, são tributados, e essa tributação permite o governo exercer a sua ação, a sua atividade de governo. Ora, e nós estamos justamente, através de um projeto de lei, tentando proteger essa propriedade privada, porque é ela que gera a riqueza do Brasil. Nós não estamos deliberadamente querendo tirar direito de ninguém. E eu vejo aqui com tristeza alguns colegas meio que querendo premiar aquele que comete o crime. Porque invadir uma propriedade privada é cometer um crime. Nós temos visto nas redes sociais, na imprensa, diariamente, as arbitrariedades que são cometidas contra pequenos produtores rurais. Pessoas que se esforçaram ao longo da vida para ter uma pequena propriedade, que sustenta a sua família a partir daquela propriedade, que trabalha ali todo um núcleo familiar, que gera oportunidade, que gera riqueza, e essas pessoas são esbulhadas, têm a sua propriedade invadida, deliberadamente invadida, sobre a argumentação, não. Nesse país só se invade a grande propriedade. Ora, invadir grande propriedade já é crime, mas é mentira quando dizem que só invadem grandes propriedades. É mentira. É mentira. Está aí nas redes sociais, toda hora, pessoas pobres que têm uma pequena propriedade sofrendo ataques, esbulhos contra o único bem que possuem, pessoas de bem que são atacados por verdadeiros profissionais do crime, que se intitulam como se fossem os paladinos da justiça social, mas que na verdade querem mesmo, através de uma ação política, combater a propriedade privada, que é um direito assegurado na Constituição brasileira. Ora, nós não podemos de maneira nenhuma, aqui no Congresso Nacional, entrar nesse aspiral de querermos desqualificar a propriedade privada. Obviamente que desde a encíclica Rerum Novarum, nós temos observado sempre a função social da propriedade. Isso vem a ideia de função social da propriedade, vem da encíclica Rerum Novarum, do Papa Pio XII. A partir da Rerum Novarum, Leão XIII, muito obrigado, Chico, é isso mesmo. A partir da Rerum Novarum, passou-se a ter a ideia de que a propriedade ela tem que cumprir um determinado papel. Esse papel é justamente produzir, é justamente ser utilizada não como um objeto da especulação, mas que ela deva produzir, gerar frutos, justamente para poder contribuir com o nosso país. E é por isso que o grande debate sobre propriedade que aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte foi se a reforma agrária seria feita em terras produtivas ou seria feita apenas em terras improdutivas. E naquele debate prevaleceu a ideia de que a reforma agrária, e é natural que seja assim, porque nós temos ainda muitas terras improdutivas, a ideia de que a reforma agrária aconteceria apenas em terras improdutivas. Essa foi a decisão tomada na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. E assim nós temos que conduzir a reforma agrária. E assim tem acontecido a reforma agrária no Brasil ao longo de todo esse tempo em que vigora a atual Constituição. Portanto, eu entendo que esse projeto é um projeto que defende o pequeno produtor, é um projeto que defende a legalidade,
é um projeto que defende aqueles que de fato trabalham para produzir, trabalham para gerar riquezas. É, sobretudo, um projeto que garante a paz social no campo, para evitar que arruaceiros, baderneiros, criminosos transformem o campo que deve produzir alimentos, em um campo de guerra. E, portanto, eu faço o uso do horário da liderança do nosso partido aqui na Comissão de Constituição e Justiça para nos colocarmos favoravelmente a este parecer e a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Deputado Bacelar. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, esse é um projeto de lei absolutamente inconstitucional. Ele estabelece um estado de exceção para as populações mais pobres desse país. É esse o objetivo desse projeto de lei. É criar um estado de exceção, já que o direito de propriedade, ilustre deputado Arthur Maia, não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Ele, apesar de alguns doutrinadores dizerem que sim, que ele é absoluto, que ele é complexo, que ele é exclusivo, mas ele perde em vários âmbitos esse caráter absolutista, seja no âmbito constitucional, seja no civil, seja no administrativo e seja no penal. E provas de que ele não é absoluto, que ele é relativizado, são as modalidades como penhora do imóvel, como a desapropriação, como uso capião. E nesse caso, ele, volto a dizer, estabelece um estado de exceção para as populações mais pobres deste país. E exclui essas populações mais pobres o acesso a direitos fundamentais, além, deputado Patrus, de não prever a duração da sanção. Vossa Excelência chamou a atenção. Nós estamos fazendo aqui uma lei que tem caráter permanente, estabelecendo uma espécie de prisão perpétua. E não há no Brasil a prisão perpétua. Na prática, o que esta proposta impede é que essas pessoas, integrantes do segmento mais pobre deste país, tenham acesso a programas governamentais de assistência social e familiar. Veja, determinados assuntos da área da educação, mesmo em casos ilícitos, mas para não punir a população, a legislação protege a transferência de recursos para aquele município. Nós estamos protegendo aí a municipalidade. Aqui, nós queremos tirar dessas pessoas acessos a programas de assistência social e familiar, de previdência social, educação. Senhora presidente, então acrescente o tempo da liderança do governo, por gentileza. Tempo da liderança do governo. Pois bem, como estava dizendo, senhora presidente, a proposta impede que essas pessoas tenham acesso a programas governamentais de assistência social e familiar, de previdência social, de educação, de saúde e de moradia, bem como de serem beneficiadas pelo programa de reforma agrária. Nós estamos tirando essas pessoas do remédio que se tem contra as ocupações. É puni-las duas vezes. A proposta fere, sem sombra de dúvida, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu artigo 6º e no seu artigo 7º, por restringir o acesso das pessoas a direitos fundamentais e a direitos sociais, como dignidade, moradia, saúde, previdência, educação, assistência social, etc.
O artigo 5º da Constituição Federal diz que não há pena de caráter perpétuo, pois está ausente, neste caso, a previsão de duração da sanção quanto ao acesso aos programas de governo. Essas pessoas vão ficar fora do Bolsa Família por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos, pela eternidade? Fica a pergunta. O artigo 3º da Constituição Federal, inciso 3, que estabelece como objetivos da República erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Fere o artigo 5º, que a propriedade atenderá à sua função social. E o artigo 201, que estabelece os direitos da Previdência Social, como o salário família, o auxílio reclusão, entre outros. Trata-se, na verdade, apenas de uma proposta da extrema-direita para ser mais um ato do famigerado movimento Invasão Zero, que tem apenas como objetivo a exclusão dos movimentos sociais, a criminalização dos movimentos sociais. O substitutivo do ilustre relator estabelece que pessoas condenadas pelos crimes de invasão de domicílio e esbulho possessório, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, estão impedidas de contratar com o poder público em todos os âmbitos, por 8 anos contado do trânsito em julgado da condenação, de se inscrever em concursos públicos ou processos seletivos, de tomar posse em cargos ou funções públicas, de receber auxílios e benefícios que tenham acesso a qualquer programa do governo federal, não previsto aqui qualquer prazo de duração. Estão proibidas de receber auxílios e benefícios ou de ter acesso a qualquer programa do governo federal. O que serão essas crianças? Que futuro terão essas mulheres, esses jovens dessas famílias, cujas oportunidades de vida foram retiradas, que não têm acesso a uma educação, que não têm acesso à saúde? Como nós vamos enfrentar a histórica concentração do uso da terra nas cidades brasileiras? O que nós vamos fazer com as vítimas das enchentes, das terríveis tempestades que assolaram nas últimas semanas diversas cidades do Brasil? Vamos criminalizar essas pessoas? Aí não dá habitação, não dá educação, não dá emprego, não dá segurança. E ainda vamos puni-las. Não vão ter direito ao acesso ao Bolsa Família. Vão passar fome. Tudo isso, fruto dessa pauta que eu diria que beira até o fascismo. Será que os milicianos, deputado Patroa dos Ananias, que invadem as casas, que invadem terrenos, aí não, aí procuram construir uma legislação para protegê-los. Aí os discursos mudam. Ou matam, como fizeram com a saudosa vereadora do Rio de Janeiro. Para esses, tem a proteção. Para esses, tem o uso da força do Estado. O delegado-chefe da Polícia do Rio de Janeiro era o Capanga Bó. Aí, para isso, a gente vem aqui e vota contra a prisão de um deputado.
suspeito de estar por trás desses crimes. Aí não, aí tem liberação, aí tem discursos, aí tem crise na República, mas quando é um pobre coitado, quando é um beneficiário do Bolsa Família, eles querem retirar tudo, querem sugar o sangue. É esse o país que eles querem construir? Eles pensam que vão ter tranquilidade para viver em suas belas casas, em seus imóveis, com milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso à moradia digna. Isso é desumano, isso é anticristão. E utilizam, muitas vezes, não é, a blasfêmia para envolver o nome de um ser supremo, envolver o nome de Cristo nessas coisas. Eu volto a dizer, esse projeto é inconstitucional. Primeiro que não deveria estar sendo objeto de discussão na comissão, porque tem a urgência aprovada em plenário. Mas aí já me inventaram, me criaram, tem agora mais um novo redator de regimento aqui na casa, um inspirador ou uma inspiradora de regimento, que para impedir que o documento venha a plenário, alegam que para impedir a discussão do projeto, alega que precisava estar na ordem do dia. Mas para votar o projeto, para diminuir os nossos tempos, alegam que o projeto está em urgência. Não é assim que se deve conduzir a comissão, não é dessa forma parcial, como a CCJ está conduzindo, que nós vamos criar matérias de interesse da população brasileira. Obrigado, presidente. Deputado Mendonça Filho, ausente. Maria Reis, ausente. Deputada Fernanda Melchiona. Presidente, eu tinha pedido o tempo de liderança, já vou pedir para somar, porque aqui tem uma mistura de hipocrisia, inconstitucionalidade e bater continência para os latifundiários. Primeiro, hipocrisia, porque eu ouvi atentamente o relator dizer que era um projeto para fazer com que os criminosos não pudessem acessar programas sociais. Logo ele, que é réu por facilitar madeira ilegal, extraída de forma ilegal do Brasil. Réu! Os mesmos que votaram para soltar o brasão, gente. Vem aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, dizer que esse projeto é contra criminosos. E votaram para soltar um miliciano, acusado de ser um mandante intelectual de uma execução política. Aliás, os mesmos, Ricardo Salles, que estão em silêncio diante da colega ter sido denunciada pela PGR hoje por ser a mandante da invasão do CNJ. Isso sim, tentativa de golpe. Mas isso eles não têm problema, porque afinal são defensores da extrema-direita brasileira que sistematicamente tentou aplicar um golpe. É uma mistura de hipocrisia com desperdício de tempo e de recursos públicos. Porque aqueles que prometeram, bradavam aos quatro ventos em 2023, vamos fazer uma CPI do MST para que até o final do ano não terá invasão, e que tiveram um velório patético de uma CPI da farsa, que, na verdade, não só não produziu resultado nenhum, como fez com que o movimento social se fortalecesse no Brasil. E nós tivéssemos um abril vermelho bastante forte e importante para pautar a concentração de terra no nosso país. Mais do que isso, saíram eles, investigados por machismo, interromper o microfone das deputadas sistematicamente, como interromperam das minhas colegas Sâmia Bonfim e Thalíria Petroni, que representavam o pessoal na CPI, e agora, essa semana passada, com uma representação do Ministério Público Federal por ter invadido terras indígenas, tu e o deputado Zucco. Os invasores das terras indígenas aqui foram vocês dois da Bahia, e são agora... teve essa representação do Ministério Público que eu espero que prospere, porque os verdadeiros bandidos têm essa configuração de defesa do horror que foi a tentativa de golpe do 8 de janeiro, da barbárie de uma agenda de austeridade que tenta retirar direitos do povo brasileiro, da apologia ao garimpo ilegal, à madeira ilegal, ao desmatamento, e um retrocesso tão pesado que a gente viu
no desministério do Meio Ambiente, quando esse cidadão comandava, que, obviamente, tem impactos para o futuro do Brasil, inclusive em termos de aquecimento global, para o futuro da humanidade. E esses, com essa trajetória patética, vêm aqui fazer esta fraseologia com esse projeto de lei de autoria do Marcos Polo. Presidente, eu lhe pediria para segurar o tempo, se o deputado Salles quiser falar, ele se inscreva, mas eu estou falando e eu vou ser ouvida. E eu vou ser ouvida. Então, ou a senhora segura o tempo, ou senão nós vamos começar a interromper também. Ele se inscreva na liderança do PL, ele se inscreva na liderança da parlamentar aqui. Eu estou só ouvindo as barbaridades do Abreu. Barbaridades o quê? Barbaridades tu falou contra os movimentos sociais. Aliás, barbaridades tu fez. Deputada Fernanda, com a palavra segurada. Deputada Fernanda. Problema do quê? Esclerose parlamentar, a pessoa confunde. Os outros estão conversando, não tem ninguém falando nada. Tá bom. Então, primeiro, dizer para esse deputado que ele não me ofende. Ao contrário, os objetivos patéticos de vocês na CPI do MST foram derrotados. Mais do que derrotados. Um clima de velório, e vocês saíram como os investigados quando tentavam criminalizar um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que já garantiu, graças à ação direta e à luta, sim, de ocupação de latifúndios e de terras improdutivas, o assentamento de 400 mil famílias, quer vocês queiram ou não. Chore ou não. Né? Tipo assim, felizmente nós temos uma luta em defesa da reforma agrária no Brasil, porque senão ia ser a concentração daqueles que defendem essa lógica de uma minoria controlar as terras de forma improdutiva e desrespeitar os trabalhadores, que esses sim geram valor. Quem gera o valor é o trabalho dos trabalhadores. Todo mundo que estuda sabe que a agricultura familiar gera muito mais emprego e renda e é fundamental para combater a fome. Quando vocês estavam fazendo negacionismo, e eu não vou fazer trocadilhos, mas quando vocês estavam defendendo o negacionismo no governo Bolsonaro, era o MST que estava garantindo alimento na mesa do povo brasileiro, doando toneladas de alimentos. Mas não só, vocês não conseguiram criminalizar o maior movimento social da América Latina, não conseguiram criminalizar os parlamentares que de forma combativa enfrentaram a CPI da farsa e do chorume do bolsonarismo, como saíram investigados da CPI e vêm aqui fazer a gente perder dinheiro e tempo público, dinheiro do povo brasileiro. Porque o que acontece, deputado Chico Alencar? Foi votado o requerimento de urgência. Esse projeto tem que ser votado em plenário. Quando é votado o requerimento de urgência, lamentavelmente, eu não estou defendendo, é um fato. Quando é votado o requerimento de urgência, ele vai para o plenário, ele não passa pelas comissões. Vocês estão fazendo essa votação na CCJ para apresentar uma maioria e dizer que venceram na CCJ, que é redundante, que não precisaria pelo regime de urgência, mas querem bater continência, querem dar um sentido para a ação da extrema-direita no sentido de criminalizar os movimentos sociais populares, desperdiçando o dinheiro público, desperdiçando o dinheiro dos contribuintes, que poderiam estar discutindo a profissão dos condutores, que esperam há décadas a votação dos seus direitos, mas nós estamos aqui discutindo um projeto que não precisaria tramitar na CCJ, porque a presidente se arrogou esse direito de trazer na pauta, na tentativa de criminalizar os movimentos sociais. Mas eu quero dizer para vocês que essa tentativa é velha. E movimento social é que nem pão. Quanto mais bate, mais cresce. Nós vamos estar junto com os movimentos sociais, lutando tanto pelo direito a lutar, quanto para derrotar as vozes obscuras da extrema-direita que aliam uma agenda econômica antipovo com a tentativa de suprimir as liberdades democráticas. Não passarão. Deputado Marco Feliciano. Ligou. Senhora Presidente, minha fala vai ser sucinta, bem rápida, até por causa do adiantar das horas, mas eu só queria dizer aqui que diarreia verbal e choro é livre aqui nessa comissão, em qualquer lugar aqui da casa. Chega a doer os ouvidos da gente, ouvir tantos impropérios e tantas coisas aqui sem sentido, num debate que deveria ser extremamente importante. Eu parabenizo aqui o deputado Ricardo Salles por colocar no lugar aqueles que são bandidos, criminosos e terroristas. E que o Brasil todo que esteja nos ouvindo e nos assistindo aqui agora, preste atenção nas palavras que foram ditas aqui. Imagine que em uma democracia, ouvir falar que o direito de propriedade não é absoluto, isso chega a nos assustar. Então, parabéns, deputado Salles, o seu projeto, a sua relatoria está perfeita, e vamos votar isso aqui hoje ainda, senhora Presidente. Muito obrigado. Deputado José Medeiros, ausente. Deputado Zucco, abriu mão. Não havendo mais oradores inscritos. Pela maioria. Liderança da maioria, por favor. Senhora Presidente,
a Constituição deixa bem claro... Só um momentinho, por gentileza. A delegação acho que ainda não chegou. Só um momentinho, por gentileza, para a conferência. A gente vai solicitar que a assessoria entre em contato, porque a delegação ainda não chegou. Então, oportunamente, vai ser concedida a Vossa Excelência. Enquanto isso, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão e passo a palavra para a réplica ao relator. Senhor presidente, de maneira direta, faço aqui o acolhimento de alguns comentários feitos por deputados para apresentar algumas emendas aqui feitas no momento. Peço a licença de Vossa Excelência para ler o texto final proposto e submissão à votação dos nobres colegas. Artigo 1º estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas em todo o território nacional, inclusive aqueles constantes do CTCA, o Sistema de Controle de Tensões e Conflitos Agrários. Os demais artigos seguem incólumes até o inciso 4º do artigo 2º, que passa a ser redigido da seguinte forma: receber auxílios, benefícios e demais programas do governo federal por 8 anos constantes, contados do trânsito em julgado da condenação, exatamente como proposto nos outros incisos. O parágrafo único passa a ser parágrafo 1º, de tal sorte a inserir um parágrafo 2º nos seguintes termos: equiparam-se, para efeitos dessa lei, aquele que invade terreno ou edifício alheio, público ou privado, com o objetivo de forçar o Estado ou quaisquer de seus agentes a fazer ou deixar de fazer algo ou executar políticas públicas, inclusive as que se relacionam à reforma agrária ou demarcação de terras indígenas. Os demais itens do substitutivo permanecem incólumes. Obrigado. Há um requerimento de adiamento de votação de autoria do deputado Patrus Ananias. Com a palavra para encaminhar. Pelas razões que nós já apresentamos aqui, este é um projeto que realmente, para dizer o mínimo, merece uma reflexão, um debate maior. Não pode ser assim às pressas. Um projeto como esse, que confronta diretamente direitos constitucionais assegurados, um projeto que confronta direitos assegurados às pessoas e famílias pobres, através dos programas sociais, penalizando, além da pessoa que foi criminalizada, a sua família, filhas, filhos, esposa. Esse projeto merece um debate maior. É um debate que torna permanente algumas penas. Quando nós sempre defendemos que as pessoas, depois de cumprirem pena, devem ser incorporadas na sociedade, devem ser reintegradas no convívio social. Esse foi sempre um princípio fundamental do Estado democrático de direito, de penalizar as pessoas, mas também possibilitar que elas reconstruam dignamente a sua vida familiar, a sua inserção na comunidade. Então, por esses motivos, nós entendemos que esse projeto precisa ser melhor discutido. Não pode ser um projeto atropelado pelas razões que nós já apresentamos aqui. É um projeto que tem um lado, defende os proprietários rurais, os grandes proprietários, e penaliza de uma forma inaceitável pessoas, famílias e até mesmo comunidades inteiras. Então eu penso que esse projeto merece uma reflexão maior, merece um debate maior. Não pode ser assim apressado, até porque nós sabemos, esse projeto não vai longe. É um projeto meramente momentâneo, para atender interesses políticos eleitorais, daqueles que buscam o seu voto, o seu apoio, a sua segurança financeira nos grandes proprietários urbanos e rurais. Nós sabemos também que, além da questão rural no Brasil, a história que nós aqui apresentamos de uma forma sucinta, nós sabemos também a questão urbana no Brasil. As cidades estão ficando inviáveis. A questão da especulação imobiliária, o interesse coletivo, o interesse público não está sendo devidamente considerado. Então, por esses motivos, nós estamos aqui defendendo que essa votação seja adiada, para que nós possamos discutir melhor esse projeto, para dizer respeitosamente, tão polêmico. Algum deputado para encaminhar em sentido contrário? Deputado Zucco. A favor, presidente, somente. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. PL para orientar. Orientação. Não.
PL orienta não ao adiamento de votação. Federação PT, PCdoB, PV. Nós orientamos pela obstrução, pelas razões aqui já expostas e pela perversidade desse projeto. União Brasil. PP. MDB. MDB, senhora presidente, o MDB orienta não, e principalmente por ser um projeto extremamente constitucional, inclusive lá no próprio artigo 5º da Constituição, onde se fala dos direitos do cidadão brasileiro, ele coloca muito claro, o Constituinte colocou, que direito à propriedade é um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E, além do mais, no artigo 150 do Código Penal é crime a invasão de domicílio, e no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, também é crime o esbulho possessório. E quando se invade uma propriedade neste país, é esbulho possessório ou é invasão de domicílio. Portanto, é crime. PSD. Republicanos. Republicanos orienta não. PDT. Federação PSDB Cidadania. Podemos. Federação Pessoal Rede. PSB. Pois não. Federação Pessoal Rede está em obstrução e lembra aos membros dessa Comissão de Constituição e Justiça que na Carta Magna, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170, incisos 23 e inciso 3º de cada artigo aqui citado, está inscrita a função social da propriedade. Portanto, a propriedade não é um direito absoluto nem sagrado. É um direito, sim, na Constituição, mas tem que obedecer à sua função social. Terras improdutivas, imóveis para mera especulação, que ofendem a busca da justiça social e impedem até a reforma agrária, terras com trabalho escravo, terras com degradação ambiental, são suscetíveis, sim, da reforma agrária e da ocupação. Nosso voto, nosso momento é de obstrução. PSB, progressista, deputado Pedro. Progressistas orienta não, presidente. Avante, Solidariedade. PSDB. PSDB. Não. PRD, Partido Novo. Maioria. Maioria, presidente. Maioria. Nós orientamos obstrução por entender que o projeto é inconstitucional. A garantia da propriedade privada está garantida pela Constituição, sim, mas se não cumpre a função social, ela pode ser, o Estado tem o direito de intervir com qualidade para garantir justiça social. Minoria, oposição, não, governo. senhor presidente. Obstrução. Oposição encaminha não. Obstrução. Oposição não. Governo, obstrução, né? Tá. Estamos aguardando o quórum.
Quórum atingido. Está encerrada a votação. Rejeitado o requerimento de adiamento de votação. Sim, 2. Não, 38. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bacelar. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de consultar, para tirar uma dúvida, ao nobre deputado relator. Qual que é o artigo, deputado? Artigo 128. Se o nobre relator fez algumas alterações ao seu parecer, conforme ele relatou oralmente. Meu caro Bacelar, foi lida aqui agora por mim as alterações no texto substitutivo, sim. Então, senhora presidente, então, artigo 128. Nenhuma proposição... Não foi não, porque eu tenho o maior respeito pelo deputado Ricardo Salles, não ia fazer isso. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto nos casos previstos neste regimento. Parágrafo único. Excepcionalmente, quando admitir este regimento, o parecer poderá ser verbal. Aonde foi admitida essa exceção, senhora presidente? Só para orientação minha. Deputado Bacelar, nós recolhemos a sua questão de ordem, mas indeferimos, porque, no caso, o artigo 128 que Vossa Excelência leu, nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, isso se refere à questão do plenário, exceto nos casos previstos nesse regimento. Então, nesse caso, a gente teve a votação aqui, inclusive, de requerimento de adiamento de votação, o plenário rejeitou, o deputado foi submetido aqui o voto, ou melhor, a relatoria dele foi lida, e aqui agora, então, não tem como a gente prosseguir com a sua questão de ordem, e vai aparecer escrito plenário. Em votação, parecer do relator, com complementação de voto. Como tem uma votação nominal, a gente vai dar de ofício. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Presidente, mas antes de abrir a votação tem que ter o encaminhamento. Encaminhamento a favor, encaminhamento contra. A gente vai encaminhar. Mas antes de abrir a votação. Presidente, A senhora não pode abrir a votação antes. Presidente, eu vou recorrer da decisão. Eu vou recorrer. A votação já está cancelada. Não, eu vou recorrer da decisão de Vossa Excelência. Estamos cancelando. Porque vamos fazer o encaminhamento. Presidente. E também uma sugestão, o deputado Patrucci pedido o tempo de liderança da maioria. Mas o que acontece? Ainda não tinha chegado. Isso. Ainda não chegou a delegação, por isso que nós suspendemos. Não foi o usou, deputado Welter. Então, para encaminhar, deputado Patrucci. Não. Estamos no encaminhamento da votação. Contra e a favor. Nós estamos aqui hoje votando um projeto que, a meu ver, representa, além de um retrocesso lamentável do ponto de vista político, social, terá um julgamento rigoroso pela história, mas não vai chegar na história, porque vai ser filtrado bem antes. Mas estamos diante de um projeto manifestamente inconstitucional. Eu não vou me ater aqui às questões históricas, às questões do latifúndio, da concentração da renda, das desigualdades sociais no país, das desigualdades econômicas, daquilo que eu coloquei na minha fala inicial, um país esplêndido, com as potencialidades do Brasil, que tem a responsabilidade primeira de cuidar bem da sua gente, do seu povo. É um país que ainda está entre os mais injustos e desiguais do mundo. É um país que ainda convive com a miséria, com a fome, com a exclusão social. Mas o que é mais grave neste projeto, e de imediato nele em si, porque ele incorpora essa questão histórica de preservar, né, os privilégios
de preservar o legado da escravidão, do latifúndio. Mas o outro aspecto fundamental que está no projeto é a sua manifesta ilegalidade. Quando exclui de uma pessoa que tenha sido condenada benefícios que são familiares, é o Bolsa Família, é para toda a família. Quando exclui um benefício como Bolsa Família, está penalizando toda a família dessa pessoa que foi condenada. Filhas, filhos, esposa. O mesmo se aplica a outros benefícios sociais, como o BPC, o benefício de prestação continuada. Impedir uma pessoa que tenha sido condenada, acrescentar novas penas, excluindo essa pessoa da vida coletiva, da vida social, impedindo essa pessoa de fazer concurso, de se tornar um servidor público, uma pena permanente, eterna, que vai acompanhar o ser humano pela vida. Quando impede a pessoa de se reintegrar na sociedade e de exercer plenamente os seus direitos, a sua cidadania. É isso que nós queremos, que as pessoas se reintegrem na sociedade e não excluí-las definitivamente. Aí sim, alimentando a criminalidade e a violência, através da exclusão social. Impedir famílias pobres de receberem o Bolsa Família é impedir também os direitos fundamentais à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho digno e decente. É por esses motivos que nós nos colocamos fortemente contra este projeto, que é um retrocesso histórico. Os deputados que estavam inscritos para encaminhar a favor abriram mão, e então mais um deputado para encaminhar contra, o deputado Chico Alencar. Sim. Que pena que os que queriam encaminhar a favor não quiseram participar desse debate final e tão acelerado. Num país onde 0,8% dos proprietários rurais detêm 42% das terras, ou seja, não há democratização da terra no Brasil ainda. E o que houve, inclusive com 450 mil trabalhadores e trabalhadores rurais assentados, que produzem muito, inclusive o MST é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina, tem vício e tem importância no país. Na verdade, os princípios, tanto do MST quanto do MTST, movimentos sociais indispensáveis para o avanço da democracia e da justiça social no Brasil, são ocupar imóveis abandonados e estocados, não reduzam dizendo que vai tomar a terra do pequeno agricultor, a casinha de alguém que lutou com esforço para tê-la, não é nada disso. É propriedade ampla, improdutiva, degradada, ou que foi palco de trabalho escravo, é imóvel estocado e abandonado. Todas essas mazelas do campo e da cidade brasileira que clamam por reforma agrária e reforma urbana, que todo mundo aqui defende, mas na hora de penalizar, agregar punição a quem luta efetivamente por seu direito social inscrito na Constituição, aí se esquece dessa concentração de propriedade absurda no Brasil. Um dos países que mais tem essa desigualdade social no mundo inteiro. Será que isso não é reconhecido? Será que o caminho é punir, é agregar penas, é criminalizar os movimentos sociais? Nós dizemos não a isso. E lembramos que 4 milhões de pequenos produtores rurais, que o MST respeita muito, são responsáveis por produção de 77% dos alimentos no Brasil. E a produção também dos assentados do MST, ainda bem que existem, ela se volta para o mercado interno. Isso é muito vigoroso e importante. Querer punir é antipatriótico até. O nosso voto, portanto, é não.
Em votação, o parecer do relator, com complementação de voto, solicitando então que os senhores deputados tomem seus assentos a fim de ter início à votação pelo sistema eletrônico. Declaro iniciada a votação e passamos à orientação dos partidos. Como voto PL, deputado Zucco. PL, sim. Como voto PT. PT e a federação orienta voto não, pelas seguintes razões, que esse projeto não devia nem tramitar aqui, na minha obstrução, pela seguinte razão, senhora presidente, ele é flagrantemente inconstitucional, esse tema, ele depõe contra a visão, é uma visão meramente política dessa comissão, e esse projeto não vai à baila no judiciário brasileiro, caso alguém venha a questioná-lo pela sua eventual aprovação. Portanto, votamos pela obstrução. Como vota a União Progressista, deputado Lupion? É sim, presidente. Progressista, sim. Como vota MDB? Sim, senhora presidente. Sim. Como vota PSD? Como vota o Republicanos? PDT? Republicanos, sim, presidente. PSDB, Cidadania? Sim, com relator. Como voto Podemos? PSOL, Rede, deputado Chico? Em nome da democratização do acesso à terra, em nome da agroecologia, em nome da reforma urbana e rural, para que não haja nesse país mais nenhum sem terra para plantar, produzir com respeito à natureza, sem teto para residir, não ficando abandonado nas marquises das grandes cidades, o nosso voto, em nome também das 160 cooperativas do MST, das 1.900 associações e de toda a produção que esse movimento e que essa prática real tem conseguido, o nosso voto é não à criminalização dos movimentos sociais. Isso é perverso, isso é um retrocesso, isso é medieval até. Presidente, o PT e Federação orienta não. Mudou então não. O PT orienta não. Como voto PSB, Avante, Solidariedade, PRD, Novo, maioria e governo. Não, presidente. Bacelar pelo governo, não. Minoria e oposição. Minoria, sim, presidente. E oposição, sim. Sim. E maioria? Então vamos aguardar atingir o quórum. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está aprovado o parecer com complementação de voto por 38 votos a 8. Item 4 da pauta, projeto de lei 8.450 de 2017, do Senado Federal, Douglas Sintra, que altera a Lei 8.078 para dispor sobre o oferecimento ao consumo de data e turno para agendamento de entrega de produto e prestação de serviço. Temos aqui um requerimento de retirada de pauta. Eu gostaria de subscrevê-lo, presidente. Então, posso passar a palavra para qual das deputadas para fazer a defesa? Esse aqui, né? Qual que é? Esse aqui, ó. Item 4. Deputado Chico, também quer fazer a defesa? Deputada Cris. Senhora presidente, então, nós temos um requerimento de retirada de pauta desse projeto. Queria, inclusive, dialogar aqui com o nobre relator da matéria.
Por algumas razões. Primeiro, porque esse projeto ele cria a possibilidade de o fornecedor acordar com o consumidor datas e turnos disponíveis para agendamento de entrega de produto ou prestação de serviço. Só que nós entendemos, pelo bojo do projeto, que ele pode, primeiro, encarecer o produto, além de atrapalhar o próprio consumidor e o empreendedor. Da mesma forma, a gente encontrou aqui uma injuridicidade, porque viola, né, a própria prática comercial, e sendo que o costume é uma fonte para análise da injuridicidade. Então a gente entende que esse projeto ele tem aqui alguns vícios de constitucionalidade. Tem, por exemplo, uma afronta ao princípio da liberdade contratual. Então, justamente por termos alguns questionamentos acerca desse projeto, e estamos aqui numa comissão cuja competência é tratar dessa análise de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, é que eu queria dialogar com o nobre relator para que a gente possa aprofundar, de fato, essa temática, para que assim, a gente aqui, na comissão competente, a gente possa realmente não violar esses princípios que são constitucionais, evidentemente. Então, a gente queria retirar de pauta exatamente por esse motivo. Para falar contra a retirada de pauta, deputada Melchiona pediu? Fala. Senhora Ou presidente, relator Patrus. Deputado, eu estou qual- pedindo para retirar o nosso pedido de retirada de pauta. Tá. Deputado Patrus ou a deputada Melchiona? Pode ser o Patrus, então? Então tá, deputado Patrus. Não, eu acho que todos os projetos aqui merecem reflexão e discussão. O que nós não assistimos em projetos anteriores que a extrema-direita apresenta aqui e faz passar a boiada, né? Então, eu penso que esse projeto é um projeto que incide, inclusive, no campo da segurança. Nós sabemos que a questão hoje da entrega de mercadorias, questão de transportes, muitas vezes tem sido também instrumento para que pessoas indevidas, né, penetrem nas casas das pessoas, nos seus espaços. Se a coisa é combinada com antecedência, se é uma coisa acertada, inclusive, com relação de documentos, etc., garante uma segurança maior ao consumidor, estabelecer a data e turno para o agendamento de entrega de produto e prestação de serviço. Além dessa questão da segurança, também é uma questão, a meu ver, de questão de bom senso. As pessoas hoje têm muitas e várias atividades, né? Atividades profissionais, as demandas nas cidades. Então, você acertar também garante que o produto será efetivamente entregue à pessoa ao qual ele se destina. Por essa razão, eu considero, né, a ilustre companheira que pediu aqui, a nossa presidente, que pediu, a nossa vice-presidente, que pediu o adiamento, que pediu a suspensão, né, da votação, eu penso que seria razoável, nesse caso aqui, até para nós podermos conversar um pouco mais, pedir vista do projeto. E a gente garantir um tempo maior aí de conversa, de reflexão, mas uma vista, não teríamos tanta urgência em votá-lo. Eu estaria aberto para uma conversa, desde que nós restabelecêssemos aí um prazo para novamente voltarmos a debater democraticamente, como nós sempre defendemos esse projeto. Tá bom? Fica assim. Então, solicitamos aos senhores deputados que tomem seus lugares. Gostaria que a deputada... que ela se manifestasse, a deputada Cris, manifestasse sobre uma ponderação de pedir vista e abrir um espaço efetivo de diálogo sobre o projeto. Deputado Patrus, nós entendemos, inclusive, e queremos sim amadurecer e aprofundar esse debate, mas a gente vai manter a retirada de pauta justamente para que a gente tenha esse tempo hábil para efetivar essas conversas. Então, a gente vai manter a retirada. Se Vossa Excelência concordar também, nós podemos retirar hoje e na próxima semana, enfim. Vossa Excelência... Não, mas aí teria garantia, seria um acerto de palavras, que se votaria na próxima semana? Sem compromisso com o mérito, deputado. A gente não tem como sim. comprometer com o mérito, porque vai depender do avanço do diálogo Nenhuma dúvida. Eu só não estou entendendo por que não pedir vista, então, porque aí ficaria uma coisa mais segura para a semana que vem, daqui a 10 dias e tal. A vista concedida, na verdade, é uma vez por legislatura. Então, nesse quesito, acho que é melhor e mais prudente, até para que a gente tenha um pouco mais de tempo para retirada de pauta nesse momento e, oportunamente, a gente possa, então, dialogar sobre o tema. Vamos lá. Então, vamos dar início à votação.
Pelo sistema eletrônico, está iniciada a votação. Vamos passar à orientação de bancada. Retirada de pauta, então, do item 4. Como orienta o PL, deputada Cris? O PL orienta sim a retirada. Outro ponto que eu queria trazer aqui, até para reflexão, é justamente o fato de que, por exemplo, da forma que esse projeto está posto, isso pode aumentar, inclusive, o litígio judicial. Porque, exemplo, em caso de atraso na entrega do produto, isso pode efetivar e até mesmo acometer uma espécie de judicialização. Então, para evitar a litigiosidade, a gente entende que também seja necessário a gente conversar para evitar esses problemas e que podem muito bem ser tratados aqui nessa comissão para a gente aprofundar o debate e, por isso, repito que é importante que a gente retire de pauta. Como orienta o PT? PT Deputado Welter. vota não à retirada de pauta, porque o projeto é meritório, interessante para atender o interesse público. Como orienta a União? Como orienta o Progressista? Como orienta MDB? PSD? Republicanos? PDT, deputado Eduardo? PDT não a retirada. Não a retirada. PSDB Cidadania? PSOL, deputada Melchiona? Olha, presidente, é um negócio vergonhoso. Então, tirando de pauta, só para deixar claro, o pedido do PL, eu espero que a maioria das bancadas não oriente isso, um projeto que prevê o direito dos trabalhadores e das pessoas que compram qualquer produto ou serviço contratar o serviço de previsibilidade. Não obriga a ser esse, mas ser ofertado a previsibilidade do horário, da entrega e da prestação de serviço. Esse é cobrado, deputado Patrus Ananias, relator, autor do projeto. E se for cobrado esse serviço, falar dos valores, ponto. Quem é trabalhador e trabalhadora sabe o calvário que é comprar uma coisa online ou mesmo na loja e ficar esperando o prazo de entrega. Seja para contratar uma internet, seja para comprar um fogão, uma geladeira, que eventualmente é mais barato na internet, mas tem um prazo de entrega longo. E as pessoas precisam trabalhar. Não podem ficar 2, 3 dias em casa esperando a entrega do produto. Então, aqui é proteger o direito do... Para concluir, mesmo, para ter essa previsibilidade, e também a questão de segurança. Vários golpes estão sendo aplicados justamente dizendo que é uma entrega. Então, são 2 fatos que só beneficiam o povo brasileiro. Pedir para retirar e não permitir sequer ler o relatório é atender qual interesse que não seja o interesse da maioria do povo brasileiro? Fica a pergunta, eu espero que a maioria rejeite esse requerimento. PSB, Avante, como orienta o Solidariedade, como orienta o PRD, Partido Novo, maioria, minoria, minoria, deputada Bia. Sim. Minoria orienta favoravelmente a retirada de pauta. Oposição, deputado Oposição, sim. Marco Feliciano. Como orienta o governo? Governo, não. Maioria gostaria de orientar? Não. Orienta não. Então vamos aguardar o quórum. Temos que aguardar só chegar ao quórum.
Pessoal, tenho uma notícia aqui. Começou a ordem do dia. Aqui, ó. Vamos ter que... Fica cancelado... Não dá para abrir, né? Fica cancelada a votação. Então, a gente não vai poder nem saber o resultado, né? Mas aí a gente amanhã vai estar na pauta, né? Daí a gente segue os trabalhos. Então tendo em vista, em virtude do início da ordem do dia no plenário, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quarta-feira, dia 24 de abril, 10 horas, reunião deliberativa extraordinária da pauta remanescente. Está encerrada a reunião. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.